Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística. É um prazer estar aqui novamente. Como vocês estão, meus seres resplandecentes do universo? Eu espero que estejam todos muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. E eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a você que chegou e que ficou, que acompanha os nossos vídeos, os nossos estudos das cartas de Cristo, e a você que é novo aqui no canal, está chegando agora no canal. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença aqui e peço que, se você gostar, já curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação de novos vídeos e acompanhe esse estudo tão importante que é o estudo das cartas de Cristo, né? Esse conhecimento maravilhoso que Jesus nos trouxe através dessa obra linda chamada As Cartas de Cristo. Bom, gente, então nós estamos aprendendo com Jesus como orar corretamente. Já estamos, se eu não me engano, no 4º vídeo a respeito, né? E Jesus, ele nos ensinou que não devemos duvidar por nenhum momento, porque a nossa mente, é através da nossa mente que nós criamos a nossa realidade. Se nós temos pensamentos negativos, se nós duvidamos daquilo que pedimos a Deus, a nossa graça ela não chega. A nossa fé ela tem que ser uma fé inabalável. Uma fé que não duvida por nenhum segundo de que a bênção vai chegar. Quando você ora, Deus pede a sua graça, independente do que seja, se é para a cura da saúde, do financeiro, do emocional, não importa. Você tem que orar, entregar a Deus, tendo a certeza que o nosso Deus Pai e Mãe, Ele vai nos suprir de todas as nossas necessidades e que Ele vai realizar o nosso pedido, que Ele vai nos atender, né? Vai nos dar essa graça, nos conceder essa graça, esse milagre, mas nós temos que confiar, porque nós não podemos pedir e achar que vai ser entregue da forma que nós pedimos. Às vezes, sim, se for a maneira que Deus acha que é o certo de te entregar a sua graça, será daquela forma. Senão, Ele vai trabalhar por outros caminhos. Depende do que Deus, né, dos planos de Deus para a nossa vida e de como Ele vai fazer com que a nossa graça chegue até a gente, né? Mas nós não podemos duvidar por nenhum minuto. E para que eu possa te explicar melhor a respeito disso, dessa fé, hoje nós vamos analisar 2 casos. O da mulher do fluxo de sangue e o do paralítico do lago de Betesda. Os 2 têm fé, os 2 esperam um milagre. Mas existe uma diferença entre a fé dessas 2 pessoas. Eu vou te explicar daqui a pouquinho qual é. Antes, vamos já fazer a nossa oração para darmos continuidade aos estudos? Vamos lá? Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus. Muito obrigada, gratidão, meu Deus. E eu peço por mim, Senhor, e por todos que estiverem acompanhando os estudos das cartas de Cristo, que o Senhor abra nossa mente, nos dê o entendimento correto da mensagem que o Cristo vem nos trazendo através dessas cartas. Que possamos compreender, entender e colocar em prática todo esse conhecimento que nos trará uma maior evolução pessoal e espiritual, Senhor. Só tenho que Te agradecer por ser um instrumento de luz, por ser um instrumento
que possa levar a palavra do Cristo ao mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, gente, então, para a gente ter uma noção dessa fé inabalável, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João 5, versículo 5 do 1, capítulo... Peraí, eu sempre me confundo. É João, versículo 1, versículo 5... Oh, meu Deus, peraí. Então, vamos lá, gente. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João, tá? João 5, de 1 a 18. Nós vamos ler agora a passagem da mulher do fluxo de sangue para entender qual é a verdadeira fé que nós temos que ter no momento da nossa oração. Jesus atravessou de barca novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Vem e põe a mão sobre ela para que sare viva. Jesus acompanhou Jairo e numerosa multidão seguia e o apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus, então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele. Porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te aperta e ainda se pergunta quem me tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas tenha fé. E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão. Bom, vou parar aqui. Então, gente, é o seguinte: vocês prestaram atenção o que aconteceu? Quando a mulher chegou perto de Jesus, o que ela pensou? Ela sabia que seria a única chance que ela teria de se curar. Nesses 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha com o médico, né? E ela só piorava. E esse fluxo de sangue não parava, não cessava. Nós somos mulheres, sabemos o quanto isso é incômodo em alguns dias do mês. Você imagina por anos, né? Sem cessar. É horrível. Isso é horrível. Incomoda muito, fora que a mulher é uma doença, né? Ela estava se sentindo com certeza muito fraca. Então, ela acreditava que se ela apenas tocasse Jesus, ela seria curada, e foi o que aconteceu. Isso é a verdadeira fé. Ela, quando ouviu falar do mestre, ela não duvidou. Eu já falei desse caso, dessa passagem aqui em outros vídeos. Ela não duvidou por nenhum momento. É uma fé que não tem dúvidas. Então, nada impede que a cura ela aconteça, que o desejo se realize, porque não há possibilidade. Ela não deixou nenhuma se, né? Se não der certo, e se eu tocar e não me curar, não. Ela tinha a certeza: se eu tocar somente nas vestes do mestre, serei curada, e foi o que aconteceu. Por quê? Porque a vibração da fé, do sentimento, da emoção dela, da fé que ela tinha, reverberou no universo, e realmente foi o que aconteceu. Não teve brecha nenhuma negativa para que não acontecesse. Isso se chama fé,
de verdade, onde você não duvida por nenhum segundo. Ela não precisou nem falar com Jesus. Jesus, quando sentiu que havia saído poder do corpo dele, que alguém havia, né, tocado, havia saído o poder e alguém tinha sido curado de algo, ela queria saber quem era, mas não para recriminar. Lógico que ela ficou com medo, receosa, não com medo de Jesus ficar brava com ela, talvez, mas ela foi e falou para Jesus o que havia acontecido e ele falou: sua fé te curou. Então a nossa fé ela tem que ser assim, uma fé que não tenha brechas para entrar negatividade, para entrar, né, energias negativas, porque tudo é energia, lembra-se disso? Então os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas geram vibrações que trazem para a nossa vida a realidade que nós vivemos, e foi isso que aconteceu. A fé da mulher era tão grande que não havia possibilidades nenhuma dela não ser curada, porque não tinha nenhuma brecha para o mal entrar. E a gente tem que estar sempre blindado para que o mal não entre. Ontem eu vi um vídeo, eu estava vendo um vídeo, acabei nem assistindo, porque, gente, vocês tomem muito cuidado com o que vocês assistem na internet. Eu sou uma pessoa, já falei aqui, eu amo vídeo de tarô. Eu adoro ouvir o que as pessoas têm para falar, mas eu estou percebendo que tem coisas que estão me incomodando, eu estou assistindo bem menos. Por quê? Não que os profissionais não sejam bons, tá? Os profissionais, tem alguns que são maravilhosos, mas tem outros também, né, que eles estão interessados somente no dinheiro da pessoa. Mas não é isso, eu não quero vir aqui julgar ninguém. Eles encontram pessoas que se afinizam com o trabalho deles e tá tudo certo. Então eu sigo inúmeros canais de tarô. E alguns realmente são maravilhosos, têm aconselhamentos maravilhosos. Só que eu ando percebendo que nós estamos vivendo momentos, cada um está num momento evolutivo diferente, né? Mas estamos buscando evoluir e outras pessoas não estão preocupadas com isso. Então você vai se afinizar, se você não filtra o que você ouve, o vídeo que você assiste, você acaba sendo mais prejudicado do que ajudado, principalmente com esse tipo de vídeo, tá? Vídeo de autoajuda, vídeos até como o meu. Você tem que estar alinhado ao que eu tô te falando, você tem que se afinizar com a minha energia, né? Porque se você começa a ouvir um vídeo e não bateu legal, sai, não é para você, ou a mensagem realmente não é para você, ou você não está no momento de receber essa mensagem, ou você já evoluiu e essa mensagem agora não está fazendo sentido para você. E é isso que eu tenho sentido bastante. Muitos vídeos já não fazem mais sentido para mim, me incomodam o que eu ouço. E não porque eu sou melhor, mas é porque eu já passei daquele momento em que aquele conselho funcionaria para mim, já não funciona mais, funcionou em outras épocas. Então a gente tem que saber analisar bem o que a gente ouve, porque senão a gente sai prejudicado, tá? Daquilo que você ouve, você coloca na cabeça, às vezes, coisas que você não está vivenciando, tá? Porque nem tudo que tá na internet é para você, nem todos os vídeos são para você, inclusive o meu, tá? Só vai receber esse tipo de mensagem e ouvir as mensagens que eu deixo aqui quem está precisando, está no momento evolutivo para receber esse tipo de mensagem, se afiniza com a minha energia. Caso contrário, a pessoa não vai ficar, tá tudo certo. E a mesma coisa que acontece com os outros vídeos. Muitos vídeos que eu assisti, eu já não assisto mais. Por quê? Porque não está a nossa energia, o conceito da mensagem não está se afinizando comigo. Se eu ficar ouvindo, eu vou sair com problemas que eu nem tenho. Porque se eu achar que aquilo que está sendo dito lá é para mim, se encaixa no meu momento, e não for isso, então você tem que se conhecer muito bem, você acaba pegando um problema que não é seu, acreditando em coisas, né, que dizem que estão acontecendo, em momentos que dizem que você está passando, que não é o real. E você acaba trazendo mais um problema desnecessário para você. Então, aprenda a identificar o que é bom para você, o que não é. Se você começa a ouvir e não bateu, já sai. Não se influencie por informações
que não tem nada a ver com o seu momento evolutivo. Pessoas vão se afinizar com aquele vídeo ou não. Você não é obrigado a assistir nem o meu, nem o de ninguém, tá? Somente se você se sentir, não, é isso aí mesmo. Isso aí bateu legal comigo. Se começar e você sentir, começou o vídeo, você começou a ouvir ali e já não bateu, sai fora, porque o conteúdo vai mais te prejudicar do que te ajudar, tá? As pessoas vivem momentos evolutivos diferentes. Não podemos querer colocar todo gato no mesmo balaio, porque não é assim que funciona. Hoje tem conteúdo de todo jeito aqui no YouTube gratuito. Então, preste muita atenção, filtre muito bem aquilo que você ouve, para que você, ao invés de se ajudar, não se prejudique ainda mais, tá? Então, eu tava vendo um vídeo, eu acabei saindo porque eu achei que aquilo não batia com a minha realidade, com o momento que eu tava vivendo. E é isso que eu quero que você entenda também, tá? Quero que você entenda isso. Agora, peraí que eu me perdi um pouquinho. Então, é isso. A gente tem que ter uma fé inabalável. Uma fé que não dê brecha para que o mal entre, pensamento negativo entre, né? E que atrapalhe a nossa realização dos nossos sonhos, as nossas bênçãos de chegarmos. Tudo começa na nossa mente, tá? Tudo é energia. Então, nós sentimos, pensamos e vibramos. A energia que nós vibramos movimenta o universo para que nós possamos cocriar aquilo que nós pensamos, sentimos e vibramos. Entendeu? É uma tríade. Tudo é vibração, tudo é energia, tá? Nunca se esqueça disso. Então, gente, a fé é essa, inabalável. Aí, nós vamos ter também o paralítico do lago de Betesda. Vamos analisar, então, esse fato. Você entendeu qual foi a fé dessa mulher? O tamanho da fé dela? Guarde isso com você. E aí na Bíblia, então, João 5, do 1 a 18, tá? João 5, do 1 ao 18. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam ali deitados, eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: "Você quer ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente." Jesus disse: "Levante-se, pegue sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Bom, vocês veem a diferença. A mulher, ela não era paralítica, tá certo? Ela não era, né? Não havia nenhum impedimento que fizesse ela não chegar até Jesus, mas ela tinha um fluxo de sangue, que também era um impedimento de chegar perto de Jesus, porque naquela época mulheres que sofriam desse problema, elas eram consideradas impuras, ninguém poderia chegar perto delas, né? Ninguém poderia tocá-las, e as pessoas conheciam ela ali, e ela se enfiou no meio da multidão e não se deu por vencida, até receber a cura. E o rapaz que estava ali, o paralítico, ele estava há 38 anos paralítico e aguardando a sua cura, mas ele não conseguia porque na cabeça dele não tinha ninguém para levar ele até o lago. Ele ficava esperando que as outras pessoas o levassem até o lago quando o anjo movesse a água, mas ninguém fazia isso. Por quê? Porque as pessoas, elas estavam preocupadas em receber a graça delas. Então ele teria que ter sido mais esperto, talvez, estar sempre na beira da piscina, para que quando a água se movesse, ele já se jogasse lá. Mas ele não pensou nisso, porque para ele era um impedimento, ele tinha essa trava mental, essa crença limitante, que não havia ninguém para levá-lo. Então ele iria ficar ali pela eternidade, esperando
sabendo que seria curado se entrasse no lago, mas só se alguém o ajudasse. Ele não precisou entrar no lago. Jesus chegou e o curou, né? Imediatamente. Ele foi curado? Foi. Ele foi curado. Mas o que acontece? Ele tinha uma pequena trava, né? Se ele fosse depender de ser curado nas águas, ele não seria curado. Ele iria ficar a vida inteira ali esperando alguém o levar até a piscina. Quando ele teria que ter pensado que ele já deveria de ficar na beira da piscina, né? Para quando a água se movesse, ele já caísse, senão ele nunca iria chegar mesmo, como ele mesmo citou. Vocês estão entendendo? Os dois tinham motivos para duvidar, mas a mulher mesmo, eu sei que são casos diferentes, gente. Você pode falar, mas ele não andava, ela andava. Eu sei, mas olha só o que eu tô falando. Talvez a estratégia dele estava errada. Ele ficava, né? Ele ficava ali no lago, mas ele não ficava tão próximo a ponto de quando o anjo mexesse a água, ele já caísse. Ou então ele ficasse dentro da piscina. Lógico, a pessoa não vai ficar o tempo todo dentro da piscina, né? Mas ficasse ali. Já perto que você se joga. Ó, me deixa ali perto, que se mexer hoje eu já me jogo. Não. Então, o que acontece? Jesus chegou e curou ele, graças a Deus. A fé dele era grande também. Ele acreditava que se ele entrasse nas águas, ele seria curado. Jesus o curou, né? Mas se ele ficasse dependendo de cair na água, ele estaria lá até hoje. Modo de dizer, tá certo? Então, vocês estão entendendo? A nossa fé, ela tem que ser ilimitada. Nada pode pôr limite na nossa fé para que a gente possa receber a nossa graça. Tá certo, gente? Então, era isso que eu queria falar com vocês para complementar o nosso estudo, para falar um pouquinho da fé, né? Então, Jesus, ele falou, esta foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e de seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considero o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma ação específica, apenas pedi ao Pai Criador que estava irradiando por meio da minha própria consciência por qualquer coisa que fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica operante manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e, sinceramente, acreditasse que poderiam recebê-la. Também sabia que, se não tivesse fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência divina, da consciência do Pai, e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Então, eu falei a respeito. Isso é tudo que nós já vimos ontem, e eu falei agora da mulher do fluxo de sangue do paralítico, tá? Para que você entenda como que tem que ser a nossa fé. Tem que ser uma fé ilimitada, sem nenhuma barreira. Também compreendi, agora vamos continuar, tá? Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito e nada, exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Você está entendendo? É sempre a nossa mente que atrapalha que a gente receba as nossas bênçãos. Se a gente duvida, a gente bloqueia as nossas bênçãos. Jesus, ele não duvidava também. A mesma fé que essas pessoas tiveram, né, em serem curadas, Jesus tinha mais ainda. Por quê? Porque em nenhum momento ele duvidava que ele era um canal e que o poder de Deus passava por ele, né? Por ele ser filho de Deus, o poder de Deus passava por ele, realizava a cura. Ele não tinha dúvidas nenhuma. Ele nunca duvidou disso.
né? Depois da revelação. E por isso ele conseguia realizar as suas curas. Tá certo, gente? E aí, aqui, é como ele fala, é sempre a nossa mente, né? Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos, pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Acabei de falar. Então, Jesus, ele se livrou de todos esses bloqueios também, para que ele pudesse ser um canal perfeito de cura, né, do Pai amoroso. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado a sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado do seu corpo naquele momento, no momento da cura. A questão era, prestem atenção, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia às pessoas que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Foi o que eu falei ontem. Olha só. Quero que você saiba, acredite de todo o coração, que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Vocês estão entendendo? A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia às pessoas que havia sido curada, vai, não volte a pecar. Jesus sabia que se por algum momento eles duvidassem da cura que eles já haviam recebido, tudo poderia voltar novamente. Se você coloca na cabeça, eu recebi a cura, Deus me deu a cura, Jesus me deu a cura. Mas aí você fala, mas e se voltar de novo? Você começa a duvidar, será que não volta? Por isso Jesus falava para as pessoas, eu abordei isso ontem, vai, não peques mais. Porque não era uma forma de repreender a pessoa, e nem de colocar medo na pessoa, era uma forma de alertar. Será que todos entenderam esse alerta? Será que ninguém voltou a ficar doente novamente? Será, né, que não perderam suas bênçãos depois de tê-las recebido? Espero que não, né? Porque eu não sei ainda, não me lembro de Jesus ter citado isso aqui nas cartas de Cristo. Então, cada vez que a gente lê, eu já falei, a gente vai aprendendo de novo. Então, gente, nós vamos observando durante os nossos estudos se ele vai falar alguma coisa sobre isso. Eu vou procurar para ver se tem alguma coisa na Bíblia, mas também não me lembro de nada abordando esse tema. Então é isso, gente. A nossa oração, ela tem que vir do coração, ela tem que ser pura, sincera, verdadeira. E a nossa fé, ela não pode em nenhum momento, por nenhum segundo, ter portas para dúvida, né? Para você duvidar se você merece, se é verdade, né? O porquê que você recebeu, não. Creia que você é filho de Deus, o que você merece. Tenha certeza, entregue na mão de Deus e deixe que Ele faça o trabalho para você. E deixe que Ele te entregue a sua bênção. Assim como fez a mulher do fluxo de sangue. Não duvide. Tá certo? Para que você não perca a sua bênção. Tá certo, gente? Então, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto para continuarmos os estudos das cartas de Cristo, cada vez mais e mais interessante. Se você gostou, curta, comente, compartilha, deixa seu comentário. Se não gostou, descurte, comenta também. Deixa um comentário. Vamos interagir com o canal, vamos fazer o canal crescer, tá certo? Que essa mensagem possa chegar a mais pessoas que precisam ouvir, que estejam alinhadas, né, a esse momento de evolução da vida deles e que essa mensagem possa trazer um direcionamento para elas também. Tá certo, gente? Então, aguardo vocês amanhã. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E namastê.